Então, muito boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos então à minha palestra sobre família atual e família de origem. Vamos então saber qual é que é a diferença, ok? Qual é que é o convívio de ambos? O que é que eu estou a falar? Bem, pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Cátia Luís. Eu sou terapeuta holística e consteladora sistémica familiar. Então, como terapeuta, eu venho-vos trazer, portanto, consciência sobre as dinâmicas familiares, como então nós realmente conseguirmos viver em harmonia familiar. E o que é que eu vou trazer em específico? Eu vou-vos trazer, não é, leis universais de família, dentro do olhar sistémico, não é? Dentro do olhar das constelações, não é? Portanto, é uma, é uma ferramenta, não é? Que eu tenho que me guia no meu dia a dia como uma filosofia de vida, e que está realmente integrado dentro do desenvolvimento pessoal. O que é isto dentro do desenvolvimento pessoal? Então, o desenvolvimento pessoal, ok? É a nossa capacidade como uma pessoa individual, ok? De nós realmente termos um olhar para dentro de nós e identificarmos realmente a forma em que nós pensamos, sentimos, agimos e termos realmente uma percepção de que o ter uma percepção de tudo à minha volta, não é? Que me esteja a influenciar conscientemente e inconscientemente, ok? Então, seja bem-vinda. Então é assim. Vamos então, entretanto, não é? Esperando que o pessoal entre para eu então começar então a explicar isto em profundidade, não é? Portanto, detalhadamente, esta dinâmica entre a família de origem e a família atual. Portanto, eu posso já ir dizendo, não é? Que a nossa família de origem é aquela aonde nós nascemos, não é? É a mãe e o pai que nos deu a vida e também, não é? Ou aquela família, não é? De que nos criou. Portanto, esta família de origem também pode ser os nossos irmãos, também pode ser os nossos avós, não é? Aquelas pessoas de sangue, não é? Que realmente estão lá desde o princípio, portanto, desde a nossa nascença, não é? E que nós temos realmente aquele convívio. Não somente aquele convívio de pai e mãe, não é? Naqueles primeiros momentos que nós acabamos de nascer, mas também, se por acaso, não é? Nós também temos aquela avó, não é? Ou aquele tio ou aquela prima que esteve presente desde o início e tem aquela ligação muito próxima à família. É como se fosse, não é? Unha e carne, não é? Juntos. É aquela família então que nós realmente consideramos aquela família próxima de nós, aquela família realmente que nos criou. Para as pessoas que foram adotadas, não é? Esta dinâmica da família de origem, temos
uma mãe e o pai que são os nossos pais biológicos, não é? Que é a nossa família de origem, ok? Mas onde os pais adotivos, mesmo que seja os avós, não é? Que nos criaram, eles também viram, não é? Eles também viram família, não é? Obviamente, num grau bastante próximo. Então, às vezes nós nas constelações, quando nós temos um caso de adoção, nós colocamos duas mães e dois pais. Colocamos uma mãe biológica e uma mulher a usufruir da função mãe. E depois temos o pai biológico e um senhor que está a usufruir da função pai, né? Pronto. Eu vou manter esta explicação assim simples, não é? De forma a falarmos entre homem e mulher, ok? E não falarmos, portanto, da dinâmica entre pronto, os homossexuais, não é? Pronto. Então, assim, mas mesmo assim sempre existe dois, não é? Entre um tem a função materna e o outro tem a função paterna, não é? Juntos lá se organizam e é importante que essa criança tenha sempre essa referência, não é? Pronto, então isto acaba por ser então a nossa família de origem, ok? Agora, é assim, dentro da nossa da lei da vida, não é? Como ela deveria realmente de fluir e de forma harmoniosa, ok? Seria do género, temos um homem e uma mulher, não é? Que se apaixonam, ok? Que têm relações sexuais e que nestas relações sexuais geram então um filho. Eu, antes de continuar deste fluxo natural da vida, ok? Eu gostaria de pegar aqui, já no princípio desta dinâmica, ok? Que eu acabei agora de falar, e dizer-vos o seguinte, que nós, ok? Quando nós encontramos um parceiro, ok? Sexual, ok? Há aqui duas coisas. Uma delas é, não leva para dormir em casa dos teus pais, ok? Não é local para, ok? Isto tipo porquê? E isto agora explicando a segunda parte. Porque é assim, o ato sexual em si, entre duas pessoas, ok? Automaticamente, energeticamente, ok? É um simbolismo, ok? De que está a ser cortado, ok? A tua ligação à tua família de origem. Para quê? Para que tu possas, não é? Como adulto, sim, porque é óbvio que um acto, não é? Sexual é praticado entre dois adultos, não é? É nesta filosofia, não é? Então, este ato sexual vai então cortar energeticamente o cordão umbilical que tu tens com a tua família de origem para tu conseguires então seguir a tua vida para a frente. Para quê? Para tu então vires a criar a tua família atual. Ou seja, ires para a vida, começares a criar, não é?
obviamente que existe pessoas, não é, que escolhem não casar, que escolhem não ter filhos, ok? É óbvio que dentro desta palestra eu estou a falar mais na dinâmica de casar ou se juntar, não é? E neste ato sexual, não é? Nascer ou ser gerado, não é? Uma gravidez que entretanto nasce um filho, ok? Mesmo, ainda vou trazer-vos então esta dinâmica, mesmo que não nasça, né? Mesmo que não nasce, é considerado família, ok? Então, calma que eu já vou explicar mais profundamente sobre isso, ok? Então, nós temos aqui então esta dinâmica, não é? De um fluxo natural da vida, né? Nós poderíamos dizer assim, ok, isto aqui é realmente da forma mais saudável, ok? Ou seja, o normal, o fluxo natural da vida é assim, ok? Entretanto, então, nós temos um homem e uma mulher, né? Que sexualmente se envolvem, têm um filho, ok? E que, por sua vez, então, é criado pela primeira vez a função mãe nessa mulher e a função pai nesse homem, ok? E nasce, então, o primeiro filho ou a primeira filha, certo? Ok. Então, ao longo desse percurso, né, esta criança então passa a estar dentro dos primeiros momentos da sua vida, não é? A necessitar do quê? Da função mãe. A função mãe pode ser feita pela mãe biológica ou pode ser feita por outra pessoa que vai fazer o quê? Que vai cuidar, que vai proteger, que vai nutrir, ok? Que vai sustentar todas as suas necessidades básicas da sobrevivência. Porque, não é? Estamos a falar de um recém-nascido que não tem defesas, não é? Que não tem, portanto, mecanismos de defesa, não é? Do mundo externo, ok? Aliás, este mundo externo é um mundo desconhecido. E é assim, um recém-nascido, a única coisa que ele realmente conhece é a vida uterina, não é? Então, acaba por ser um novo ciclo da vida dessa criança, não é? Desse ser humano, ok? E então é necessário, não é? Haver estes cuidados, não é? De sustentar os cuidados básicos da sobrevivência daquela criança. Mais uma vez, é o nutrir, é o proteger, é o cuidar, é o dar colo, ok? O dar colo, pessoal, ok? Não vamos habituar mal, tá bom? Aquela criança. Não, tudo tem o seu tempo. E este tempo de recém-nascido, ok? É necessário o colo, sim, ok? Então, nós acabamos também por criar, ok? Características a nível de personalidade que se reflete no nosso corpo. O estudo disto é a análise de caráter, ok? Onde nós então estudamos que toda a dinâmica, não é? Da vivência, daquilo que a criança vive, desde a vida uterina até
aos seus 3 anos, não é? Quando o sistema nervoso está a ser criado, ok? A criança sente o que o seu ambiente sente. Então, na vida uterina, aquela criança vai sentir as emoções que a mãe está a sentir. Porquê? Porque qualquer emoção que a mãe sente, a barriga, né, vai contrair e vai, né, relaxar. Então, ele começa a identificar o que é, por exemplo, prazeroso, o que é agradável e o que é o desconforto, em que circunstâncias, né, é que estão a sentir a mãe neste estado de desconforto. Então, é logo desta forma e já desde a barriga da mãe, não é? Em que esta criança vai, então, através do seu sistema nervoso, começar a captar esta informação. E esta informação fica, então, registada no nosso inconsciente. Ok? Então, como eu disse, até aos 3 anos de idade. Então, é assim, é importante, ok? Que quando esta criança nasce, ok? Nós temos realmente este cuidado, não é? De dar os seus cuidados básicos. Eu gostaria aqui também de dar uma dica de qual é que é então a função pai, não é? A função pai não é com a criança, mas sim com a mulher dele como mãe. Então é assim, é aquela função de que para que a minha mulher, não é, possa estar tranquilamente a cuidar, a proteger e a nutrir do nosso filho, ok? Eu vou cuidar das necessidades da minha mulher, que é, a partir deste momento, tem a função mãe. Então, eu vou tratar de lhe alimentar, de lhe dar água, de perguntar a ela o que é que ela precisa, de não exigir dela, não é? Por exemplo, o cuidar da casa. Porque, por exemplo, o que é aqui importante? É a criança, não é mais nada. Então é assim, é da função do pai, não é? Trazer então respostas, não é? Soluções para toda a dinâmica que esteja a acontecer, não é? Que continua a acontecer na vida de todos os outros membros familiares, não é? Então, por exemplo, se o pai não tem essa capacidade ou possibilidade, não é? Vai então chamar alguém para ajudar, mas não é aquela mulher, não é aquela mãe, não é? Não é. E muitos de nós, e até eu lembro-me perfeitamente, ok? O meu primeiro filho ter um mês de idade, ok? E eu ser obrigada a despachar-me, ok? Mas ele tinha que mudar a fralda, mas ele tinha que mamar porque ele queria. Porque ele queria, não é? E eu fui obrigada a despachar-me. Eu lembro-me perfeitamente uma tristeza dentro de mim e a chorar compulsivamente. Vocês acham que um filho que só entende que o mundo só é a sua mãe com um mês de idade ainda, não é? Achas que ele não vai sentir? Tu és o mundo dele. Ele te conhece mais do que ninguém. Ele só conhece-te a ti como a única coisa que existe no mundo, não é? Portanto, ele conhece-te, ele sente, ele capta, ele registra. Só que
temos o risco de que aquela criança com com 1 mês de idade, não é? Captar o quê? A minha mãe está triste ou está em sofrimento a cuidar de mim. Porquê? É óbvio, não é? Que qualquer criança em qualquer idade, ok? Agora estamos a falar, imagina, até uma criança de 5 anos, ok? Não tem capacidade, não é? De perceber e ter consciência da razão verdadeira, não é? Daquilo que se está a passar à sua volta. Ela continua a registar, ok? Através do seu sistema nervoso, que ainda continua a ser desenvolvido, não é? Que é desenvolvido até aos 3 anos, ok? Que continua a ser desenvolvido e ele começa a captar isto da mãe, ok? Como verdade absoluta. Agora, cresces, és adulta e tens bloqueios e tens dores emocionais e essa coisa toda e tipo, de onde é que veio? Yeah. Vem do teu ambiente, vem da tua mãe, vem da tua família de origem, não é? Então, é importante realmente nesta fase, não é? Nós termos esta consciência que é bastante realmente importante, não é? Bem, vamos lá então seguir, não é? Esta criança cresce, começa então a crescer e começa então a perceber-se de que existe um mundo além da mãe. E esse primeiro mundo além da mãe chama-se pai, não é? Chama-se pai. Então tem a percepção de que existe o outro, existe algo além de ele e a mãe, não é? Que existe um outro. E um outro que a minha mãe gosta, que a minha mãe sente prazer em estar com e que me ensina. Ou seja, a mãe ensina à criança, ok? Amar o diferente. Quem é o diferente? É o pai. Ok? O pai. O pai é algo externo. Ok? E depois do pai vem a avó, vem os irmãos, vem os tios, vem os primos. Param aí. Ok? E esta família externa, que eu estou a falar de tios, primos e avós, são aqueles que estão próximos da família. Né? Não é aqueles que vivem a 20 km ou a 2000 km, não é? E que, ok, é a minha tia, é o meu primo. Não é nada disso. É aqueles que fazem parte da nossa vida diariamente e que faz parte da vida daquela criança. Ok? Pronto. Depois, né? A fase seguinte, natural, do fluxo natural da vida, ok? É aquela criança realmente conhecer outros sistemas familiares. Porque até aqui, não é? Nós temos, vamos aqui recapitular. Nós temos um homem e uma mulher. E já agora, este homem e a mulher vêm de famílias diferentes, costumes diferentes, não é? Vêm com culturas diferentes, com hábitos diferentes, ok? E vêm e juntam-se, não é? E criam então uma nova família, não é? Através então do acto sexual que gera então uma criança. E o que a nível saudável esta mulher e este homem então fazem? Trazem o melhor da sua família de origem, e trazem, unem, equilibram e criam com base da sua família de origem,
criam algo novo, não é? Para a sua família atual, a sua família futura, não é? E então, depois, não é? Nós temos depois a função mãe, a seguir vem a função pai, depois a seguir vem então os restantes familiares próximos, não é? Então, depois, não é? Então, repara que neste mundo, neste núcleo, ok? Nós temos aqui, então, uma família de origem presente numa família atual. Mas, onde a família de origem não interfere nas decisões desse casal e como função de mãe e pai. Ok? Ok. Então, uma coisa é talvez tipo aconselhar, não é? Mas deixar com que aquela mãe e aquele pai decidam então se devem ou não seguir esse conselho ou não. Ok? E se não seguirem esse conselho, está tudo bem. Porquê? Porque eles querem criar algo de base, de sustentabilidade deles. Apesar de a avó, né? Ou seja, desculpa, vai. Mesmo que a mãe dessa mulher e desse homem, não é? Sejam realmente a base, né, deles, de tudo o que eles são, obviamente, não é? Pronto. Então, passando assim aqui para a frente, ok? Temos então esta criança, ok? Que depois então vai para a escola ou vai para a creche, quando for, não é? Ou seja, começam então a conhecer o mundo, os subsistemas, que são outros núcleos familiares e outras instituições, ok? Outras instituições é a escola, é a igreja, é a comunidade, é a aula de natação, ok? É os amigos da família, não é? Os amigos da mãe e do pai, ok? São os professores, os auxiliares, os amigos da escola, ok? Ou da creche, ok? Então, o mundo desta criança começa a expandir. Agora, é assim, a partir deste momento, não é? É natural que a função mãe, não é? Seja uma função que uma mulher, não é? Que é mãe, vir bastante protetora. Como não, ele é meu e não é mais ninguém. E às vezes até não permite que o pai, não é? Usufra da função pai, não é? Agora, o que é que eu aqui posso vos trazer? Ai, tanta coisa. Então, vamos lá. A função pai, para que aquela criança possa também seguir para o mundo e conhecer o mundo, ok? É conseguir também cortar o cordão umbilical energético da mãe e da criança, ok? É dizer assim, olha, já podes largar. Uma coisa que eu ouvi que é um exemplo extraordinário em relação a isto é do género. Porquê que vocês acham, ok, que a partir de 1 ano de idade, ok, uma criança começa a andar? Começa a andar para sair do colo da mãe e começar a caminhar para o mundo. E quem é que leva esta criança? É o pai. Porquê? Porque a função mãe é de cuidar, nutrir e proteger. É colo,
Então a mãe, a função mãe é isto. E a mãe não larga. É natural. A mãe não larga. Então é preciso que o pai venha e que diga assim, tira do colo, né? Isto, metaforicamente, né? Tira do colo e leva então esta criança para o mundo, né? E está tudo bem. Porquê? Porque esta criança precisa do equilíbrio dentro dela, do homem e da mulher, da energia masculina e da energia feminina, da mãe e do pai. Qual é que é a função pai? A função pai é de regra e é de mostrar o mundo, é de preparar esta criança, ok? Para tudo que ela possa então vir a descobrir. É dizer assim, filho, há um mundo além da tua mãe. Há um mundo para que tu cresças, não é? Para que tu cresças e que tu possas para que tu possas saber viver, não é? O teu dia a dia, com todas as dinâmicas, todos os altos e baixos, ok? Ok. Imagina se está aqui então, e para as mães solteiras, ok? Eu vou trazer um bocadinho esta dinâmica amanhã, ok? Mas eu vou já responder o seguinte. As mães solteiras têm então duas opções. Ou vão procurar uma figura masculina para então para esta criança ter alguém na família dele, desculpa, para praticar esta função pai, né? Ou ela permite na mesma, né, que este pai, se por acaso tiver interesse, né, de estar presente na vida da criança, porque é assim, mães solteiras não existe. Não existe mães solteiras. Porquê? Porque a função mãe tem unicamente a ver com a criança e mãe é eterna. Agora, aquela mulher solteira é que está sozinha, né? A nível de companheiro, ok? A nível de companheiro que por acaso é pai da criança. Mas aqui então é importante e seria realmente de forma saudável para que esta criança tenha a função mãe e pai dos seus progenitores, independentemente dessa mulher e desse homem estar ou não juntos. Teria que haver uma maturidade desse homem e dessa mulher que a sociedade não tem, já agora, ok? Mas pronto, eles deveriam ter realmente uma maturidade, não é? Para que eles consigam realmente diferenciar, ok? De que o meu problema com a minha mulher, entre marido e mulher, entre aquele homem e aquela mulher, ok? É uma coisa. E a função mãe e pai é outra coisa. Eu preciso de ser mãe ou eu preciso de ser pai para aquela criança que não tem nada a ver com o relacionamento que eu tenho com aquela mulher ou com aquele homem. Ok? Então, pronto.
Mães solteiras não existem. Existe uma mulher solteira. Pronto. Mas vá. Boa pergunta e obrigada. Mas vamos aprofundar isso amanhã, tá bem? Essa dinâmica realmente de desafios, diferenças. Ok. A seguir, ok? Esta criança, ok? O que é que ela faz? Ela cresce, ela passa pela escola, ela passa pela universidade, whatever. Depois começa também um novo ciclo da vida dela, não é? Que é o trabalho e é um novo parceiro, ok? Só que vamos aqui então recuar. Ok, então aquela mãe, aquela função mãe e aquela função pai, não é? Naquele adolescente, ok? Vai estar ali para garantir realmente o futuro até aquele adolescente, não é? Conseguir se autossustentar. Então, até ter os seus estudos completos, ok? E de preferência, então, começar a trabalhar. Não convém que aquele já adolescente que já está, não é? Nos seus 20, não é? 20 e poucos anos, ok? Que continue em casa dos pais. Então, é assim, o fluxo natural seria, não é? Que, ok, eu já tenho uma educação, ou eu decido não ter uma educação, mas eu decido então ir começar a trabalhar, e aquele adolescente ou aquele jovem, não é? Era a palavra, peço desculpa. Aquele jovem, não é? Então, segue um caminho. Então, imagina, os pais estão a ir aqui e o filho faz isto. Para quê? Para ele, então, seguir um caminho diferente. Um caminho dele, que ele, então, vai criar. E vai ter base naquilo que a mãe e o pai lhe deu. E tem referências, ok? Da mãe e do pai. Referências em quê? Aprendeu com os pais a ser mãe, a ser pai, a ser mulher, a ser homem, ok? A ser profissional, a ser amigo, a ser o que for que seja, ok? Desportivo, não é? Agora, é assim, no meu curso do workshop de relacionamentos saudáveis, eu ainda falo, ainda acrescento aqui realmente as várias funções que nós temos na nossa vida e que precisam de ser em equilíbrio, ok? E que nós também ensinemos isto aos nossos filhos, ok? Para que ele também consiga realmente ir para a vida, ir no caminho dele, não é? E ter boas referências. Então, ou seja, segurança, ancoramento, força, coragem, determinação, confiança. E mais importante, nós darmos a bênção aos nossos filhos quando eles então decidem seguir o seu caminho para criar algo deles, ok? Não é Deus te abençoe, ok? É a mãe e o pai te abençoe. Porquê? Porque é assim, nós, seres humanos, nós vivemos com a necessidade da aprovação. E quando nós temos essa aprovação dos nossos pais, não há nada neste mundo que nós não somos capazes, porque nós
automaticamente entra uma força dentro de nós que nós somos furacões e nós conquistamos o mundo que nós queremos. Sem bloqueios, sem resistências, sem nada, ok? É importante nós dizermos aos nossos filhos: filho, filha, eu te abençoe. Podes ir e podes fazer aquilo que te faz mais feliz e faz com prazer. Leva tudo o que eu te ensinei contigo e faz o melhor que tu possas fazer. Eu te dou a bênção de tomar as escolhas que tu quiseres, porque eu sei que vão ser as escolhas boas. Mas eu dou-te a bênção. Mas tipo, eu acho que os brasileiros, porque eu já ouvi, né? Os brasileiros dizem assim: mãe, bênção. Eu abençoo-te, meu filho, ok? Mas eu acho que é mais além disso. Eu acho que é preciso mesmo dizer: filho, eu te abençoe na tua caminhada. De tudo que tu faças na vida, eu vou te apoiar sempre, porque eu sei que tu irás de fazer o melhor de tudo. É só isto. E é uma coisa extraordinária que acontece dentro de nós filhos, ok? E também corta o cordão umbilical energético, permitindo que este filho cresça e que crie, então, a sua própria família, ok? Então, paras tu de ser a família atual para seres depois a família de origem, porque os teus filhos vão fazer, né? Vão ter a família, então, atual deles que eles vão criar, ok? Entretanto, é importante que nós, homem e mulher, nós não vivemos sempre unicamente nesta função de mãe e pai. Porquê? Porque imaginem este casal. Lembrem-se lá atrás onde eu falei que aquele homem e aquela mulher que agora são, não é? Mãe e pai, ok? Onde aquela mãe está 100% dedicada ao filho, ok? E que o marido, como função de pai, naquele momento, cuida das necessidades da mãe, vai chegar a um ponto que também é saudável para aquela criança ver, ok? A função de marido e mulher. Então, é saudável, ok? Para continuar a nutrir aquele casal como homem e mulher. Então, costumamos dizer assim: a mãe não faz sexo, a mulher faz sexo, ok? Então, por exemplo, o quarto daquele casal não é quarto para ter os filhos, ok? Os filhos têm o quarto deles, porque aquele quarto daquele casal, a partir do momento em que os filhos vão para a cama e dormem, aquele quarto vira um templo sexual. É onde a mãe fica lá fora da porta daquele quarto, onde o pai fica lá fora da porta daquele quarto. É a mesma coisa de que vocês dizem assim: quando eu chego a casa, eu não trago o trabalho para dentro de casa, ok? É a mesma coisa. Quando vocês chegam ao vosso quarto, a função mãe fica à porta. Não entra, ok? Porquê? Porque é necessário que aquele homem
te veja a ti, mulher, ou vice-versa, que aquela mulher veja-te a ti, homem, ou que tu olhes para aquela mulher e que vejas uma mulher e não vejas uma mãe. E que tu olhes para aquele homem, ok? E que tu vejas um homem e não um pai. Porque mãe e pai não fazem sexo. Querem intimidade, querem prazer. Mãe e pai ficam à porta. Ok? E é assim, homem e mulher são capazes de tudo. Ok? Não há tabus, não há nojices, não há nada. É explorar a vossa sexualidade juntos, crescerem juntos. Porque assim, no futuro, quando aquelas crianças saírem e seguirem com a vida deles, o que é que vai ser de vocês como casal? Vai continuar forte? Ou vão olhar um para o outro e vão dizer assim, quem és tu? Que durante 20 anos eu vivi como mãe e não como mulher? Ou quem é que és tu? Que eu nem te conheço? Já como mulher? Só te conheço como a mulher que criou os meus filhos. O que é isso, pessoal? Vem aí a traição. Vem aí o estar por estar. Vem aí a zona de conforto. Vem aí a insatisfação. Vem aí o vazio dentro de nós. Vem aí a carência. Bem, eu vos trouxe neste vídeo tudo o que é o mais bonito. Quero finalizar aqui o ciclo da vida. Peço desculpa. Aquela criança que segue então a sua vida vai seguir a sua vida com a mãe e o pai dentro do seu coração. Porque o pai e a mãe um dia vai morrer. Porque a mãe e o pai morrem. A mãe e o pai morrem. E o que é que vai acontecer a esse filho? Esse filho vai ter a mãe e o pai dentro do coração e vai continuar a sua vida. Esse é o ciclo natural. Mas não é isso que acontece. Quando o meu pai faleceu há 2 anos atrás, em junho, 2 anos atrás, eu perdi-me completamente. Eu perdi foco, eu perdi determinação, eu questionava o que é que eu fazia, eu perdi o meu caminho. Eu estava perdida. E felizmente, esta filosofia de vida que eu aprendi nas constelações sistémicas familiares me trouxe novamente no meu caminho. Graças a Deus. Mas demorou mais do que 1 ano. Ok? Mais do que 1 ano. E isto foi há 2 anos atrás. Portanto, mãe e pai morrem. Tá? E pronto. E está ali. O fim do ciclo da tua família de origem. E cabe-te a ti continuar com a força, não é? Para continuares com a tua família atual e um dia virares tu a família de origem e permitires que o teu filho, não é? Continue com a sua família atual. E assim a vida, através de ti e através dos teus pais e através dos teus avós, continua.
certo? Então vá. Amanhã eu vou-vos então trazer as dinâmicas doentias. Então amanhã vai ser bastante engraçado, porque amanhã, por exemplo, vamos falar sobre sogras, sobre sobre mães solteiras, né? Vamos falar sobre divórcios, vamos falar sobre padrastos e madrastas, ok? Vamos falar sobre essas soluções, realmente, é assim, essas dinâmicas, né, que acontecem, mas que existem realmente soluções saudáveis. Mas claro, que a sociedade precisa de ouvir, ok? Então vá. Um grande beijinho e muito obrigada por aqui estarem. Até amanhã, às 22 horas, aqui no meu Instagram, Cátia Luís Oficial.